Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Igor Furniel, presidente da Tempo. Estou aqui com o Milor, um amigo empresário. Tem algumas empresas, você vai explicar isso aí já já. E hoje aqui para falar de um assunto muito top. E eu vou pedir desculpas aqui antecipadamente, que minha garganta é quase zerada. O Milor disse também que está com probleminha de voz hoje. Então, o conteúdo a gente faz sair. Tem quase dois tenores aqui, mentira. Minha voz é horrível e agora está pior ainda. E hoje nós vamos falar de um assunto top demais aqui, que é a profissionalização na área de vendas. E, como usualmente, quem já acompanha os nossos webinars aqui, para aquecer o motor e deixar a galera que está chegando terminar de chegar, eu quero pedir para vocês correrem lá no chat. O Guilherme já disse que o áudio está ok, mas corre lá no chat e diz para mim quantas vezes você já participou de um webinar aqui. Se esse é o teu primeiro, é muito legal a gente saber que é o teu primeiro webinar. Coloca lá que é número 1. Se é o 10º, coloca lá o número 10. Corre lá no chat e interage com a gente. A Sônia, bem-vinda, primeiro. Espero que goste. Legal. O Gilson já está no 3º. Que bom que você está voltando. Está no 5º. 5º, 2º, vários. Bom dia, galera. Obrigado aí pela interação. Márcia, seja muito bem-vinda pelo primeiro. Uma galera aí de primeiro. Poxa, é o tamanho da resposta, hein? Causar uma boa impressão. Trabalhar para isso. Muito bom. Pessoal, para vocês que estão chegando agora, primeiro webinar. A dinâmica que a gente propõe aqui é o seguinte. Nós temos uma horinha, vocês viram que a gente foi extremamente pontual para começar e seremos pontuais para terminar. Dinâmica, desliga o WhatsApp, avisa a galera em volta aí, dá um grito aí e fala, galera, tá começando o webinar aqui, para eles saberem que você está concentrado, esquece o e-mail, o telefone, ramal, se concentra. Eu garanto para você que daqui a uma hora você vai estar extremamente feliz com dicas práticas, úteis do Milor para você colocar em prática e melhorar a gestão comercial da sua empresa, o processo de vendas como um todo. Então vai ser valiosa essa uma hora. Segunda dica de dinâmica. Teve dúvida? Tesão de escrever alguma coisa? Quer compartilhar? Corre no chat e manda pra gente. De tempos em tempos, a gente dá uma olhada na interação, lê o que está acontecendo e isso vem numa sequência em ordem de chegada. Pode ser, e sempre acontece, de não dar tempo de resolver todas as dúvidas. Porque tem muita gente na sala, tinham mais de 200 pessoas inscritas aqui para esse bate-papo, e não dá tempo de responder todo mundo. Então, se você já tem uma dúvida agora, manda lá, que o Milor vai, com certeza, responder ela no ar. Quanto mais rápido você mandar a sua dúvida, mais rápido a gente responde. Ó, a galera lá de Barbacena, cara, de Minas Gerais, assistindo a gente. Legal demais. Tem uma galera já online aqui. Bom, não vou me alongar muito mais. Acho que todo mundo entendeu a dinâmica. Se desliga de tudo, manda suas dúvidas na sequência que a gente vai respondendo. E é um negócio aqui interativo, por isso que ele é ao vivo, senão a gente teria gravado e disponibilizado para vocês. O sentido de ser ao vivo é a interação. Legal? Deixa eu só configurar aqui o slide para aparecer certinho. Vou passar a bola aqui tentando não atrapalhar muito o Milor, que quem já está aqui mais de uma vez sabe que eu adoro falar. Ver, apresentar. A gente volta lá e compartilha. Prontinho. Vamos lá, Milor. Seja bem-vindo. Maravilha. Bom, primeiro agradecer ao Igor pelo convite. Estou bastante animado aí de falar sobre esse tema, que é uma coisa que, na minha experiência, eu vejo que faz uma diferença muito grande para o empresário. Então, você pode olhar para várias áreas da empresa, mas, no fim do dia, as vendas são mais importantes. Então, como empresário, eu já tive muitos problemas também nessa linha. Fui estudando, tive bastante experiência com consultoria e espero que gostem do conteúdo. Bom, daí, primeiro para me apresentar, né, eu sou engenheiro de controle de automação aqui pela Unicamp. Comecei minha carreira na H. Kearney, que é uma consultoria estratégica americana, mas rapidamente eu percebi que o que eu gostaria mesmo, meu chamado era de fato empreender. E aí eu fundei, junto com o pessoal da faculdade, a Empreendemia e o Saia do Lugar, que são, o Saia do Lugar foi um dos maiores portais de conteúdo para micro e pequenos empresários. A Empreendemia é um marketplace para microempresas. E nesse período que eu fundei essa primeira empresa, foi quando eu aprendi muito sobre o dia a dia
do micro e pequeno empresário. Então, foi uma baita experiência, aprendi sobre inovação, desenvolvimento de produto, uma fase muito bacana da minha vida. Depois, de 2015 até o fim do ano passado, eu trabalhei na Fundação Estudar, que é uma ONG fundada pelo Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles, em que lá eu passei por diversas áreas, desenvolvimento de software, marketing digital, mas o que mais foi diferente nessa experiência foi cuidar exatamente da área de gestão. Então, era um modelo em que a gente tinha que coletar os indicadores, estruturar os processos, e eu era responsável por montar os slides que a gente apresentava trimestralmente para o Jorge Paulo e para o resto do pessoal do conselho. Então, eu brinco que, a partir disso, surgiu a Lean Metrics, que eu tive uma experiência legal de startup, empresa pequena, tive acesso a um modelo de gestão mais tradicional do pessoal do 3G, que é referência mundial nisso. Daí eu fundei a Lean Metrics, que foi uma consultoria, uma consultoria para médias empresas, mais focadas na área de prestação de serviços. E aí, uma novidade em primeira mão, primeira vez que a gente está falando publicamente disso, estou fundando uma nova empresa que é a Método Saber. E aí a gente vai explicar o que é o saber, né? Mas basicamente é uma sigla aí que representa as etapas do processo que a gente vai seguir, é um framework, e aí vocês vão ter em primeira mão acesso a saber aplicado à profissionalização da área comercial. A galera sempre pergunta, vai disponibilizar o material? Então todo esse material vai ser disponibilizado. E a dica, o Miller vai dar muitas dicas legais aqui. Não se atente a copiar o que está na tela, porque você vai ter o material. Mas anota o seu insight. Aquilo que o Miller falou, e falou assim, pô, isso aqui é uma ideia. Anota a ideia, porque isso depois é difícil você lembrar. Eu gosto de falar que o mais importante do que o bullet point do slide, eu não gosto de ficar lendo slide, é muito mais o contexto, as aplicações, e, teve um monte de coisa aí que eu errei já no processo, eu aprendo com meus erros, vocês poderem cometer erros inéditos aí, eu acho que esse é o principal. Bom, então a primeira parte do saber, né, como eu tinha comentado, é o S de selecionar. Então a primeira coisa é entender onde que você quer chegar, e uma outra coisa que é interessante é, no momento em que você seleciona, você define também onde você não quer chegar. Eu falo que uma chave da estratégia não é simplesmente a to-do list, né? A lista de coisas que você tem que fazer. A not to-do list. Então, você ajudar a definir também. O que você não vai fazer vai te ajudar a atingir resultados de forma mais consistente. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente na área comercial. Você quer vender, quer ganhar dinheiro, eventualmente, o custo que você vai ter para entregar aquele serviço, para customizar o produto, ele não compensa aquela receita. Então, tem que tomar muito cuidado para selecionar e vai te dar uma margem boa. Não necessariamente só a boca do funil. Isso vale tanto para o produto quanto para o cliente também. Sim. Não é vender para todo mundo, tudo para todo mundo. É vender aquela coisa certa para o público certo. Exato. Então, a humanidade aí tem 7 bilhões de pessoas. Se tiver um cliente que está te dando muito trabalho, não tem problema, vai para o próximo. A gente vai dar uma aprofundada nisso. E aí, a gente gosta de começar sempre falando sobre possibilidades de modelo comercial, porque isso vai fazer uma diferença enorme no processo. Então, tem dois eixos que eu gosto de olhar, que é o da recorrência e o da complexidade da venda. Então, a recorrência é o cliente compra uma vez ou ele compra sempre. E a complexidade da venda é um produto que o cliente já está acostumado a comprar, você fala, dá um discurso breve e ele já compra, ou não, você precisa fazer um trabalho ali de convencimento. E aí, eu gosto de começar com o exemplo do varejo. Então, o varejo, ele não tem muita recorrência, você vai numa loja e compra, eventualmente você pode comprar na mesma loja, lógico, mas a princípio ele não é focado na recorrência e também tem uma complexidade de venda baixa. Então, você vai numa loja de conveniência, vai no posto, tem que comprar água, você já comprou água na vida antes, não é uma novidade. Então, a venda não é tão complexa assim. Por outro lado, quando a gente pensa no atacado, ele vai ter uma certa recorrência, né? Então, você tem uma empresa que compra sempre do mesmo mercado, imagina que você tem um restaurante, você vai comprar sempre do mesmo atacadista, né? Óbvio que não é contrato fechado ali 100%, mas você vai ter uma certa recorrência. Por outro lado, é mais complexo. Então, se você tem um atacado, a distribuição, você vai ter que mostrar por que você é diferente, eventualmente negociar um desconto. Ela não é uma venda tão rápida assim. Daí, por outro lado, uma venda extremamente complexa, um exemplo, né, lembrando que isso não é exaustivo, é de equipamentos industriais. Então, você tem que vender um equipamento de $1 milhão para uma grande indústria. É uma venda extremamente complexa, vai ter que fazer uma série de reuniões e é um negócio que não vai ter muita recorrência. Você não compra toda hora um equipamento desse.
Por outro lado, a manutenção de equipamentos não é uma venda tão complexa, porque o cliente já está operando, ele sabe por que aquilo é importante, e você eventualmente vai ter um pouco mais de recorrência. Então vai ter um preço menor, né? A gente não colocou a variável do preço, mas é muito mais para entender como que isso vai mexer no seu processo comercial. Aí, eventualmente, consultoria é uma coisa complexa, porque não apenas você tem que deixar claro qual que é o serviço, mas mostrar também que você é o melhor consultor para entregar aquela solução. Mas, eventualmente, uma assinatura de software, você vai ter uma recorrência maior com uma complexidade menor. Então, vale a pena entender que quanto mais complexa a venda, maior vai ter que ser o seu ticket, você vai ter que cobrar mais caro para compensar esse custo da venda, e de preferência, quanto maior a recorrência, melhor, porque aí você vende uma vez, várias vezes para o mesmo cliente. Né? Aquela história que, vender, o número nunca bate. O pessoal sempre fala, é 4 vezes mais barato vender para o cliente atual, é 10 vezes. Então, o número em si não importa tanto, mas a moral da história é que, caso você tenha um modelo muito transacional, quer dizer, que não é tão recorrente, você conseguir pensar em serviços e produtos complementares que vão ter uma recorrência maior, vai ser uma forma bacana aí de te ajudar no seu processo comercial. Então, não é que uma empresa é recorrente ou complexa. Isso daí você pode ter um portfólio de produtos e serviços que você vai conseguir combinar mais para frente. Tá? E aí, eu gosto muito dessa frase do gato da Alice das Maravilhas, que fala assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Que ela fala, gato, para onde eu vou? Tá, para onde você quer ir? Para qualquer lugar. Tá bom, então vai para qualquer caminho, não tem problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o empresário, ele não tem um gabarito. Você não faz uma prova e vai dizer se sua empresa está indo bem ou mal. Então, você escolher o cliente, tem que ser um trabalho ativo. Você não pode ir de forma, vamos ver o que aparece e eu correr atrás. Vai diminuir muito sua eficiência dos seus resultados. E aí, nessa linha, eu gosto muito, já pensando em termos de definição de metas, de selecionar onde você quer chegar, principalmente quando você fala de time. Tem esse material da Netflix, que é o Guia de Cultura da Netflix, e eles batem muito na tecla de contexto versus controle. Então, eu como empresário tenho uma certa tendência a querer ter controle, e vamos olhar todas as metas, ter um monte de indicador. Pessoal, isso não funciona. Tá? Então, é muito mais importante você passar para o time o contexto, então, no caso, qual que é a estratégia, quem que é o segmento de cliente, qual que é o objetivo, como que calcula a métrica. Então, essa é uma coisa muito comum que eu vejo. Você fala, o CEO olha e diz que o faturamento foi X, o diretor comercial diz que foi Y, e o financeiro diz que foi Z. Quer dizer que eles estão mentindo? Não, porque o financeiro eventualmente vai olhar quando caiu no caixa da empresa. O vendedor vai dizer que é quando foi assinado o contrato. O CEO eventualmente está olhando quando o projeto começou a ser entregue. Então você tem várias perspectivas, isso aí tem que estar muito bem alinhado, que é o contexto. Parte de responsabilidades também e o porquê das decisões. Então, pessoal, hoje em dia, você chegar a definir um objetivo e falar que é o top-down, é assim porque eu quero, não funciona mais. Aí, por outro lado, é isso que eu comentei, né, de evitar a decisão top-down, tem um ciclo muito longo de aprovação. Então, a Netflix fala, que é uma coisa que eu acho legal, a gente sempre fala, né, é melhor prevenir do que remediar. Nem sempre é verdade. Então, você vai fazer uma obra, é melhor prevenir do que remediar. Mas, eventualmente, lançar uma campanha, fazer um teste, lança rápido, que aí você vai ver se funciona ou não e vai botar energia nisso. Então, é importante entender que quanto mais curto o ciclo de colocar as coisas no ar para testar, mais fácil vai ser de você evitar injetar dinheiro e tempo em coisas que não vão dar certo. E tem muito só o planejamento, processo. Eu acho que o planejamento é importante, mas tem que tomar muito cuidado para não criar o que eu chamo de cultura do esforço, que é simplesmente, fulano está trabalhando muito, eu vou promover. Não, você tem que entender qual que é o resultado que você quer atingir, e aí você vai entender se a pessoa está atingindo ou não. Como ela está fazendo isso, você tem que dar mais autonomia. Então, esse é um ponto que eu acho extremamente importante na hora de definir objetivos. Tá? E aí, outra coisa que é um erro muito comum é o pessoal achar que meta é futurologia, né? Então, muito comum. Mas, Milor, eu não sei quanto que eu vou faturar esse ano. Mas o objetivo não é você adivinhar. É muito mais um critério de sucesso. Opa. Aí. Então, é assim, vamos imaginar, por exemplo, exatamente na parte de vendas. Tá? Aí. Digamos que você está pensando em estruturar o seu processo. Um cliente por semana, provavelmente é um número baixo, porque você consegue correr mais atrás. Então, a não ser alguém muito específico, tipo, eu conheço que você tem uma empresa nos Estados Unidos que está treinando para fazer, está desenvolvendo um produto para fazer mineração de asteroide. Provavelmente esses caras não vão conseguir muito mais do que um cliente por semana.
Mas a maioria dos serviços, um cliente é pouco. Por outro lado, 100 milhões de clientes, a gente sabe que é um número extremamente relevante, né? Qualquer empresa vai gostar de falar com 100 milhões de clientes. Obviamente, eu estou exagerando esse número. Mas a ideia é muito mais começar com uma faixa que, eventualmente, você vai arredondando. Então, 50 clientes pode ser um bom ponto de partida. Então, é muito mais focado em você definir qual que é a faixa. Aí, pô, você está atingindo 60, beleza, você vai aumentando a meta. Ou, tipo, pô, você está fazendo baita do trabalho, está conseguindo abordar 30, mas eventualmente são mais qualificados, não tem problema. Então, é muito mais entender que a sua empresa ela vai estar sempre escrita a lápis. Se tiver alguma coisa errada, você apaga e volta atrás, não tem problema. Muito melhor do que você achar que vai prever o futuro, porque não vai. O ser humano é péssimo de prever o futuro. Isso é muito importante quando a gente está falando de definir objetivos. E aí, para fechar essa parte de selecionar, né, tem essas dicas de como você definir o objetivo. Né? Então, primeiro, é entender que nem todo objetivo é igual. Então, vai ter meta de negócio para qualquer receita. Esse MRR é uma métrica. Quando você tem serviço de assinatura, é o Monthly Recurring Revenue. Então, é o ticket que a pessoa te paga todo mês. Então, sei lá, você paga R$150 para a telefônica todo mês. Esse 150 é o MRR. Esse tem o MRR acumulado dos clientes. Então, isso é uma meta de negócio, é uma meta finalística. Eventualmente, você vai ter metas de processo ou indicadores, não necessariamente meta, mas você vai acompanhar para melhorar, que é quantas reuniões você está fazendo, qual que é a conversão do funil. Então, a gente vai aprofundar nisso mais para frente. O SLA, o cliente entra em contato com você, quanto tempo você leva para responder. Eventualmente, é um indicador legal. E tem o que eu chamo de projetos viabilizadores, que você não vai ver um resultado direto no curto prazo, mas que no médio e longo prazo vão viabilizar uma série de crescimentos dentro da sua empresa. Então, implantar um CRM. Imagina, te falar, Igor, quanto que você vai aumentar as vendas de implantar um CRM? Qualquer número que falar, vai ser um número chutado, não tem como medir isso. Mas você sabe que com o tempo, você colocando o CRM, melhorando o seu processo, você tem uma tendência de ter uma melhoria. Eventualmente, ter que contratar equipes, reestruturar o time, enfim. Aí, uma dica muito importante, prioriza. É muito comum o pessoal querer medir um monte de indicadores, fica com aquele painel de avião, mas que na prática dá mais trabalho medir do que tomar a decisão, então, pessoal, não façam isso. Comecem medindo pouco, depois vocês vão aumentando. Então, o nível de maturidade em gestão ele vai aumentar, não tem problema. Uma coisa muito importante, simula o cálculo do KPI, né? Então, o Key Process Indicator, que é o Key Performance Indicator, desculpa, que é como você vai medir, que é uma questão do faturamento. Então, é tipo, tá bom, pessoal, o indicador é esse, vamos sentar junto e vamos medir, vamos pegar nossa base histórica e ver como que tá, para garantir que todo mundo chega no mesmo número. Eu brinco que tem muitas coisas que eu tolero não, eu sou a favor de ter opiniões diferentes. Mas matemática não é opinião, a matemática tem que bater. Então, o cálculo tem que ser muito bem alinhado junto com o time. E uma outra coisa que é importante é registrar esses objetivos num lugar fácil, né? Então, não adianta você ter um mega planejamento que vai estar no fundo do armário que ninguém vai olhar para isso. Uma coisa legal que eu gosto de destacar aqui, Milo, eu vou bater o olho e ver se tem alguma dúvida, até agora nenhuma dúvida. Mas eu gosto de destacar bastante nessa primeira etapa. Muitas empresas medem volume de vendas, seja quantidade, seja em reais, e não medem o volume de jogo. Antes de chegar na venda, o que faz você chegar na venda, o que você colocou ali como segundo item, né, desse último slide. Quantas ligações foram feitas, se no seu caso é visita, quantas visitas foram feitas, se é reunião virtual, quantas reuniões virtuais foram feitas, e-mails foram mandados, propostas foram mandadas, são coisas importantes de serem medidas, que vão demonstrar o volume do jogo. Porque se não chega no final do mês, e eu sou meio dramático para isso, eu chamo de autópsia. Cara, fazer autópsia não adianta, o cadáver está sobre a mesa, você vai descobrir por que ele morreu. O cara não bateu a meta de vendas. Quando você está olhando só a meta de vendas, aí é tarde. Mas por que não bateu a meta de vendas? Se você vem ao longo do mês medindo o volume de jogo, você vai ter uma resposta antecipada para aquele problema, por exemplo, de não ter batido a meta de vendas do mês. Sim. O Gilson fez uma pergunta que seria o indicador de esforço de vendas. Eu particularmente não gosto do termo esforço, porque você pode ter esforço e não ter resultado, tá? Então, por exemplo, eu liguei
para 100 clientes, você está medindo esforço, mas quantos desses atenderam? Se nenhum cliente atendeu, não importa o esforço que você colocou. Então, eu teria uma métrica de resultado parcial. Então, eu tive um coach já uma vez que ele falou disso. Ele falou, Lô, se é uma meta que você bate sozinho, então, tipo, fazer 100 ligações eu faço sozinho. Meu cliente não precisa fazer nada. Agora, se é uma meta que você bate sozinho, isso é uma tarefa, não é uma meta. Para ser uma meta, o cliente tem que responder. Então, realizar reuniões, beleza, isso daí você consegue fazer. Ligar, mandar e-mail, tudo que você faz sozinho, eu particularmente não acho tão interessante assim. Tudo de bola. Pessoal, quanto isso está sendo relevante para você? Corre lá no chat, de 0 a 10, 0 está confuso, não está nem um pouco relevante, 10 super claro, relevante e importante para você. Interage com a gente lá. Obrigado pela primeira pergunta aí, Gilson. Opa, bacana. Ó, 2-10 aí. 2-10 aí. Cadê a galera? Boa. Então, legal, tá fazendo sentido. Vamos continuar. Tá só na primeira letrinha lá do saber. Tem um monte de coisa pra gente ver ainda. Beleza. Boa. Bom, então agora a segunda parte que é o A, é o analisar. Então é muito você quebrar o resultado macro em partes menores, tá? Como que o seu resultado é composto? A gente até começou a falar disso. Mas aí, antes de entrar no resultado, é deixar claro que você tem que analisar a sua base de cliente. Então é entender que nem todo cliente é igual. É aquela história, tipo, toda pizza é boa. Não, nem toda pizza é boa. Tem pizza boa e tem pizza ruim. Nem todo cliente é bom, tem cliente bom e tem cliente ruim. Então, eu recomendo você fazer uma análise de quem que é o cliente ideal. Putz, esse daqui eu não posso perder de jeito nenhum. O número vai mudar, tá? Mas tende a ser coisa de 20% da base. Depois você vai ter os clientes B, que eles demonstram algum potencial, mas não são ideal, eventualmente 30% é um número razoável. E vai ter metade dos clientes que não vale a pena você investir muito tempo neles. Faz um relacionamento automatizado que, eventualmente, eles vão se classificar e vão entender melhor sobre o seu produto, seu serviço e vão melhorar. Então, você analisar a sua base é uma coisa extremamente crítica, a famosa segmentação. E aí, para você segmentar os clientes, é legal entender que tem uma quebra de 2 tipos de informação. E o primeiro é quem o cliente é, que é geralmente o que o pessoal analisa. O cargo, o tamanho da empresa, a autoridade. Tem um que eu particularmente gosto, que é o apetite por risco. Então, você tem um cliente muito conservador, ele tende a dar muito trabalho quando você está fazendo uma inovação. Então, eu gosto do cliente que tem um apetite razoável pelo risco e o canal que ele foi gerado. Então, se ele chegou por telefone, ele vai ter um tipo de tendência de compra. Se ele chegou pelo Facebook, vai ter outro, por aí vai. Mas, tão importante quanto, talvez até mais importante, para você segmentar a base de cliente, é o que ele fez. Então, você pode ter um cliente que, na teoria, ele é desqualificado, que não atinge os seus critérios, mas ele está tão pilhado, está querendo tanto comprar, que isso daí vai fazer uma diferença grande. Então, é muito legal ver aí, quando o Igor perguntou, galera, quem que está na primeira vez? Tem o pessoal vindo, acho que sinal de crescimento, mas tem gente que estava no 5º webinário, 6º, isso é um sinal de que os webinários estão sendo bons. Então, estou com uma baita resposta aí, que o pessoal volte na próxima. Mas então é você olhar o que o lead está fazendo, para você entender qual que é o grau de engajamento no processo de compra. Isso deve fazer uma diferença enorme. Vocês têm que olhar os dois. Mas, no começo, quando você está fazendo, eventualmente, uma prospecção, o cliente ainda não fez nada, né? Você vai abordar, você funciona mais com o cliente B2B, você vai ter qualificação demográfica, e aí, não entrando nos itens aí, que eu acho que importa menos, mas é a ideia de você ter um peso e vai preenchendo uma nota de 1 a 5, vai ter a nota máxima, de 0 a 10, enfim. Define ali como que o seu cliente está. Isso é um negócio que eu recomendo muito. Pega, faz um modelo teórico, e esse peso é meio tirado da cartola, tá? Sendo bem honesto. Aí depois de um tempo você tira da cartola a primeira vez, e aí você vai calibrando depois, não tem nenhum problema. Então pega a sua base, fala, esse cliente aqui que eu considero que é bom, vai preenchendo informações dele, e aí você vai vendo se bate, aí você ajusta o modelo. Isso é um negócio que acho que ajuda muito na hora de você analisar a sua base. E aí, um ponto que é extremamente importante é você ter isso aí é um modelo que eu acho muito legal, no americano, chama Customer Force Canvas, que basicamente ele olha o que está empurrando o cliente. Porque, assim, qualquer coisa que o cliente tem que comprar, ele está no estado atual e ele quer ir para um estágio diferente. E tende a ser subir uma ladeira.
tem que mudar hábitos, as pessoas não gostam de mudar só por mudar. Então, é o que vai empurrar o pessoal e o que vai puxar, vai atrair ele para atingir o resultado. E você tem que olhar também o que vai dar o atrito e essa inércia para ele poder sair do lugar. E aí, o primeiro item é a motivação para evoluir. Então, qual que é o gatilho? O que fez ele querer buscar, por exemplo, uma consultoria em gestão? Eventualmente, ele demorou muito tempo para olhar o fluxo de caixa, um dia ele olhou e falou, putz, eu estou para quebrar. Esse, eventualmente, é um gatilho para correr atrás da consultoria em gestão. Grande gatilho. Sem dúvida. Então, é entender qual que é o motivo ali, qual que é o evento que vai acontecer para o pessoal correr atrás. E tem uma informação que eu gosto de acrescentar aqui, que é muito legal você ter essa consciência. Em geral, 1% é bem definido assim, né? 1,990. 1% dos seus clientes do mercado são aquelas pessoas que já estão com a dor. Como o Milão colocou, pô, o cara vai quebrar, ele viu que vai quebrar. Esse cara tem uma dor latente, ele já tem um problema consciente e vai começar a buscar uma solução. Então, ele está procurando uma solução. 9% não tem consciência absoluta do problema, mas é aquele negócio que de vez em quando incomoda. Eu falo, pô, de vez em quando ele fala assim, puxa, eu acho que a minha gestão comercial, minha gestão financeira, minha gestão de RH, né, dando exemplos em consultoria aqui, poderia ser melhor. Então, esse cliente, ele não está desesperadamente buscando, mas ele está aware, ele está, sabe, ligado naquilo no consciente dele, já está todo subconsciente. E isso é legal ter essa consciência, porque vai te ajudar a estabelecer estratégias de marketing. Quando eu tenho que olhando posicionamento, né? Onde você vai estar posicionado olhando, o cliente. Exatamente. Olhando para isso que, pô, quando a motivação é uma dor latente, cara, vai na veia, não fica de rodeios. Quando ainda não é uma dor tão latente assim, seria legal entregar um material de nutrição para o cara, fazer ele pensar naquilo e pensar, caramba, isso aqui está virando um problema, ou vai virar um problema. Sem dúvidas. Bom, então, depois que a gente entendeu a motivação, o que fez o cliente começar a buscar a solução, é importante você entender qual que é a zona de conforto dele, qual que é o cenário, que você vai brigar, mesmo que você falar, não tem concorrente, você vai brigar com o status quo, é o nada. O cara continuar do jeito que ele está. Então, isso é importante você fazer um mapeamento. Seguido, o que vai atrair para a inovação? Então, é o pool, né? O que vai ser legal para o cara correr atrás ali. Qual que vão ser as resistências? Então, isso já vai te ajudando a pensar no argumento de venda. Então, é você conseguir dar o argumento antes do cliente ter objeção. É o famoso do Kotler aí, superação de objeções. E, por último, é você tangibilizar um pouco mais quais que são os resultados esperados, é diferente do benefício. Benefício é uma coisa mais ampla, mais sentimento. É tipo, eu quero que eu tenha orgulho da minha empresa. É uma coisa ainda muito ampla. O resultado esperado qual que é a quantidade de grana no caixa, por exemplo. Em vez de ter uma semana de caixa, ele vai ter 3 meses. É você tangibilizar um pouco mais. E qual que é a próxima tarefa? Qual que é o próximo passo que o cliente tem que fazer? E aí a gente entra na questão da jornada do cliente, que é o famoso funil de vendas. Então eu não vou entrar em passo a passo desse funil específico, que ele varia de empresa para empresa, mas ele dá para ter uma visão geral. E aí o que é importante você entender? São os critérios de sucesso para você passar o cliente de uma etapa para outra. Então, para você ir, por exemplo, de segmentar, que ele está no começo do funil, para qualificar, é levantar as informações demográficas. A partir disso, você vai comparar com o seu gabarito e vai avaliar como A ou B. Aí você, não, beleza, já está pronto para uma abordagem. O C, lembrando, a gente vai mandar e-mail, vai ser um relacionamento mais automatizado. Abordou, viu que está fazendo sentido aquilo ali, fez uma conversa inicial e o cliente demonstrou interesse, você vai entrar na revisão do escopo, você vai ter leves customizações. E aí, para a conclusão, é eventualmente aceitar a proposta. Então, você entender qual que é o critério. E uma coisa que é importante é o seguinte, no começo, está no seu lado. Colher as informações, no caso o cliente tem que dar a informação, né? E aí você categoriza como A ou B. Mas para o cliente mover no funil, não é tipo, eu liguei para ele, ele vai mover. Não. Ele fez a conversa inicial, no caso até foi completo, né? E demonstrou o interesse e pediu uma proposta. Aí você vai conseguir avançar dentro do seu modelo. A partir disso, você começa a olhar as métricas. Então, a ideia do funil, que você começa largo e depois vai diminuindo, começa pelo volume de leads gerados, então tem um trabalho de marketing que a gente vai aprofundar mais na frente. A partir disso, você vai ter a taxa de conversão. Então,
Alguns clientes, você vai atuar com eles e eles vão embora, não tem problema. Aí os outros que passam, você continua mantendo o relacionamento. E aí depois, por último, é você ter o volume de fato de negociação. Opa. Que é o tamanho da venda. Então você tem, quando você gerou no funil, qual que é a porcentagem que eles vão diminuindo, e qual que é o tamanho da venda, você consegue fazer o que o Igor comentou, de você prever qual que vai ser a sua receita. Óbvio que você vai falhar na sua previsão, toda previsão ela é falha, mas você vai conseguindo ter noção de, pô, você não vai saber ali com 100% de certeza, mas uns 80%, 70% já te dá uma noção de qual caminho que você tem que ir, você vai direcionar o seu barco ali na direção correta. E uma outra métrica que é extremamente importante é o tempo. Então, eu já vi tanto funil que, tipo, pô, esse cliente aqui não dá sinal de vida há 6 meses. Você ainda considera que vai fechar? Cara, considera como cliente perdido. Então, dependendo, 6 meses pode ser um bom tempo, mas o tempo que cada pessoa leva ali, porque quando você está falando de venda complexa, ele ter baixado um e-book, por exemplo, que virou um lead, até fechar, eventualmente você vai levar um ano, acontece. E um ano não é um problema por si só. Desde que, lembra lá do selecionar, você entendeu qual que era o seu modelo, e aí você vai entendendo, vai parametrizando se aquele número de, pô, eventualmente, uma semana do cliente sem dar sinal de vida, já dá para considerar como perdido. Eventualmente é um ano, não tem como saber. Então, cada modelo você vai ter que adaptar de acordo com o timing da sua parte de vendas. É a importância da análise, de você coletando informação e analisando constantemente, né? Aqui, nas minhas empresas, a gente faz análise todo dia mesmo. Todo de bola. Bom, entrando aí agora na questão do balancear, né? E você, de fato, começar a montar o plano de como que você vai atingir os seus resultados. E a ideia de balancear é que um erro muito comum que eu já cometi e eu vejo muito empresário cometendo é de ou colocar toda a energia no curto prazo para ver o que acontece, e aí vira noite, você vai ter uma série de problemas, ou vai pouco agressivo e deixa tudo para o final do ano. E aí, na hora que chega no final do ano, está tudo atrasado, você não conseguir equilibrar o seu tempo. Então, quando a gente fala de balancear, é o B, do saber, está muito atrelado a isso, a equilíbrio, a ter um plano que vai fazer sentido de acordo com os recursos que você tem, de tempo, de dinheiro, e por aí vai. E aí, é importante entender que, para balancear, você começa entendendo quais são as responsabilidades dentro da sua empresa. Então, isso aqui é meio que uma estrutura geral, e quando você está no começo, você vai ter o sócio fazendo tudo. E aí, depois de um tempo, você vai começando a ter divisões ali dentro da empresa, né? A gente vai aprofundar nisso na próxima etapa. Mas, basicamente, a ideia do inbound é você produzir conteúdo. Então, por exemplo, a gente fazer um webinário para quem está interessado, eventualmente pode tornar cliente. É um negócio que é interessante. Você está agregando valor para o cliente e ele está vindo, né? Você está atraindo ele. A gente falou no Customer Canvas. Aí, eventualmente, você pode ter uma frente de outbound, que é a frente de você vai atrás do cliente, a prospecção ativa. E tem a figura do SDR, que eu não botei o nome aí, vocês podem buscar depois na internet, mas ele é do Sales Development Representative, que é geralmente alguém que liga para qualificar aquele cliente. Então você fez uma lista, aborda, está fazendo sentido ou não, esse é o papel do SDR. Viu que o cliente é de fato qualificado, aí vai cair na mão do comercial em si, e aí o nome da equipe pode mudar, mas enfim, chama de comercial. Depois que você vendeu, geralmente isso vai para a mão do sucesso do cliente. E como o nome diz, tem que garantir que tem sucesso para o cliente. Então, quem vai tirar dúvida, quem vai acompanhar se o cliente está usando aquele produto ou serviço, vai dar dicas de melhor uso e garantir que o cliente vai ficar satisfeito. Eu não sei se você concorda com essa teoria, Melhor, mas aqui, ó, no inbound, é onde eu classifico aqueles 1% que eu falei, sim, e no outbound tem os 9%. Então, aqui a galera está com dor. Hoje, empresa que não faz isso está fadada ao fracasso, na minha visão. O cara que está com dor, o que ele faz? Abre o Google e pesquisa. Então, na estratégia de inbound, a sua empresa precisa estar posicionada para pesquisa no Google. E aqueles caras que não estão procurando, que é 9 vezes maior do que aqueles que já procuram, eles vão ser encontrados por você em prospecção ativa. Uma coisa que é legal é que ali está separado, mas eventualmente dá para você juntar. Então, sim, por exemplo, você foi num evento, e aí fez o outbound e o pessoal demonstrou interesse. Aí você vai colocar a sua lista de e-mail para essa pessoa ir qualificando. Não sei o que é isso. Uma dúvida legal aqui da Gislaine dizendo o seguinte, ó, qual o intervalo, o tempo entre a primeira ligação e as demais para aquele potencial cliente?
para não passar de chata e também para que ele não me esqueça? Ótima pergunta. E essa é uma técnica de follow-up, né? Sim. Basicamente, acho que não tem um número exato, então falar é um dia, é uma semana, é 2 semanas, não, é difícil falar de um número, mas tem uma abordagem que eu particularmente gosto mais do que tentar definir o número, que é combinar com o cliente. Então, assim, eu parto da premissa que as pessoas são esquecidas. Eu sou esquecido. Eu, quando sou cliente, o vendedor sofre na minha mão também. Então, faz parte disso, né? É coisa do ser humano. Então, o que geralmente eu faço é, quando que a gente pode falar de novo? Porque as pessoas, elas têm a vida delas, né? E aí, o que para você é uma mega prioridade, o que você é pai ou mãe daquele produto ou serviço, você vai dar um peso muito maior do que o cliente. Então, o cliente vai esquecer. Faz parte. Contem com isso. E aí você já combina. Então, tipo, fez uma demonstração do produto, aí, eu posso te ligar quando? Aí a pessoa, depois de 1 semana. Tá bom. Aí eu vou e marco, eu uso o Asana, que é uma ferramenta de produto, aí eu marco lá um follow-up. A pessoa falou, eu vou te responder até quinta-feira. Sexta-feira eu já mando e-mail. Oi, tudo bem? O que rolou? É uma dica que complementa essa que o Bruno deu. A gente orienta muito o nosso comercial assim. Muitas pessoas vão escapar dessa pergunta. Quando é o melhor dia? Então, você pode sugerir, dentro do prazo, que você sabe que é suficiente para aquela pessoa fazer uma análise da sua proposta, por exemplo. Então, olha, fulano, posso te ligar na quinta-feira, 2 horas da tarde? Se ele não puder quinta-feira, 2 horas da tarde, ele vai falar, puxa, para mim é melhor quarta, 8 horas da manhã. Sim. Legal, quarta, 8 horas da manhã, então tá tudo certo. Para quem precisa fazer visitas, uma dica muito bacana é o seguinte, poxa, Milor, olha, essa é uma técnica. Poxa, Milor mora em São Paulo. Na quinta-feira que vem, eu estarei em São Paulo visitando um cliente num bairro do lado do seu. Puxa, posso passar para tomar um café às 2 horas da tarde? Mentira, eu estou visitando um cliente coisa nenhuma. Mas eu estou querendo um compromisso do Milor. Eu falo, puxa, rapaz, quinta-feira, 2 horas não dava, a gente pode almoçar junto. Você tem disponibilidade para o almoço? E aí você vai calibrando. Vai calibrando. Legal. Aí a pergunta do Alex sobre ferramenta, apesar de ser engenheiro e gostar muito de ferramenta, eu acho que a ferramenta ela acelera um processo. Se o processo não estiver bem feito, não tem ferramenta que resolva. E caso o processo esteja redondo, a ferramenta, ela meio que qualquer uma serve. Então, tipo, eu sei de gente que controla um papel e é muito bom de follow-up. Eu, particularmente, uso a Asana, que é uma ferramenta do To-Do. Tem gente que usa dentro do CRM. Então, Pipedrive, HubSpot. Então, eu acho que mais importante do que a ferramenta é o processo para resolver. Existem referências que hoje são muito fáceis de encontrar isso, Lead Lovers, Pipedrive, ferramentas de gestão de leads, mas eu voto em ter alguma coisa que te permita controlar, principalmente se você lida com o volume de leads. Senão você e o time comercial vai perder o controle com certeza. Teve a pergunta do Rodrigo sobre a empresa que vende para a pessoa física como fazer a prospecção. Acho que além do Google, que o Igor comentou, então a pessoa não vai buscar projeto personalizado para mim, ela vai buscar sobre uma dor. Então, por exemplo, eu contratei recentemente um adestrador para o meu cachorro. E aí eu vou buscar como adestrar cachorro, não vou buscar adestrador inicialmente. E aí a pessoa tem que aparecer ali dentro. Ou pelo Facebook, ela curte página do Dog Hero e fica botando foto de cachorro, segue o grupo, alguma coisa assim, pode ser o caminho. Você tem que entender o que essa pessoa consome. Então, por isso que no Customer Canvas, aquela questão do hábito atual, faz uma diferença muito grande para você estar posicionado ali. E aí, uma ferramenta gigante para isso, que tem um resultado muito bom, é o Facebook usando marketing de impacto. Então, você vai fazer campanhas, como o Miro bem colocou, eu quero impactar todo mundo que tem cachorro ou que gosta de animais lá de acordo com o perfil X do Facebook. O Facebook vai exibir anúncios só para aquelas pessoas de uma determinada região e elas vão ali clicar no anúncio e chegar até você. Mas vamos acelerar que nós temos 20 minutos aí. Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando aí, galera. Bom, então a gente falou da questão do time. Aí é o mesmo slide, tá, pessoal? Mas o conteúdo é diferente. Mas essa ideia de priorizar canal de aquisição, que é mais ou menos o que a gente começou. Então tem um framework, eu vou falar, o próximo slide é o livro que fala dele, que ele fala para você montar esse alvo, e o que já está funcionando, então coisa de 3, 4 canais que funcionam. Você não abrir mão, você vai consolidar esse negócio,
que é provável, você vai começar a fazer alguns testes ali, mas vai botar um pouquinho mais de energia, e o que é possível, você não vai botar muita energia, vai fazer um teste bem de vez em quando, e aí lembrar que esse modelo, pessoal, ele é estático, desculpa, ele é dinâmico. Então não é estático de, eternamente o Facebook vai ser o meu melhor canal. Se o Facebook perder performance, troca, vamos embora. Então, esse livro eu recomendo muito. Eu não entrei em detalhes sobre cada canal, até tem os webinários da própria Tempo que ajudam nisso, mas esse livro, Traction, ele lista 19 canais comuns e vai mostrando vantagens e desvantagens de cada um, a aplicação. É muito legal. Então, fica essa dica aí que daria para fazer o webinário inteiro só sobre o Traction. E aí, entra também o que a gente começou a falar sobre a cadência das ações. Então, o que quer dizer? Por exemplo, para você levantar uma informação, que é o que a gente colocou que é o critério, você vai ter uma tarefa de, por exemplo, dentro da etapa de segmentação, você vai colocar um material rico. Vamos lá. Então, um material rico que a pessoa assinou o seu newsletter, ela só deu e-mail. Você manda um e-book e aí já pergunta qual que é o setor, esse tipo de coisa. Então, pode ser uma forma de você, as ações que você vai fazer para atingir aquele resultado. Da qualificação para abordar, você pode fazer um diagnóstico, vai ter mais informações, você vai pegar aquele pessoal, vai categorizar. Tem ferramentas que fazem categorização automática, mas eu no começo recomendo você fazer no Excel, porque você vai vendo o que funciona, o que não funciona para alimentar o modelo. Depois, para fazer a abordagem, você vai ter que agendar. Então, tem, por exemplo, uma ferramenta que chama Calendly, que ela faz, você, em vez de ter que ficar aquela discussão, que dia você pode? Você manda o link da agenda, ele vai pegar a disponibilidade e o cliente já vai lá e marca, por exemplo. Aí você vai ter a reunião, a partir da reunião você vai ter feito, de fato, a conversa inicial. Aí depois vai ter a proposta inicial, os ajustes. Então, assim, mais importante do que as ações em si, é você ter o seu modelo. Então, tipo, não copia e cola o que está aí, tá, pessoal? Isso daí funciona para o meu modelo, mas pode ser que não funcione para o seu. Então, é muito mais você entender que você tem que planejar. Então, tem cliente que você tem que ligar depois de 2 dias. Tem cliente que pode esperar um mês, vai depender. Então, muito mais entender que você tem que ter a cadência de ações por etapa do funil. Isso aí vai fazer parte do seu balanceamento, como a gente falou, na sua planificação. E faça perguntas para o cliente. Né? Ele tem um defeito grave em vendas quando o vendedor fala demais e pergunta de menos. Sim. Então, lá no começo da jornada, pergunta qual que é a urgência, qual que é o problema, qual que é a dor. Faça perguntas, seja um bom fazedor de perguntas. Faz uma diferença enorme. Bom, e aí tem uma ideia que eu gosto que vem do desenvolvimento de software, é o que eles chamam de backlog, que nada mais é do que um repositório de ideias. Então, aí tem um exemplo meu, de, por exemplo, para implementar melhoras nos projetos, eu vou ter um repositório de indicadores padrão. Então, dependendo do tipo de empresa, eu já tenho essa biblioteca. Aí, eu tenho o padrão dos problemas que o cliente enfrenta, para poder cruzar com esse indicador, esse padrão. Então, isso vai me ajudar para implementar um projeto. Dentro do inbound, eu tive que fazer uma atualização do meu Google Analytics, que não estava muito legal, e eu tenho um diagnóstico de gestão para o pessoal poder dar as informações e eu saber se aquele cliente vai usar bem o meu produto ou não. Então, você ter esse repositório de ideias faz uma diferença enorme. Então, não precisa decorar tudo, não precisa estar na sua cabeça. Vai lá, escreve no lugar e aos poucos você vai revisando esse negócio. Bom, entrando agora na quarta parte, que é do exercitar, eu gosto muito do Rock Balboa, tinha que botar no slide dele. Quem conhece a ideia do PDCA, né, Plan, Do, Check, ele está muito atrelado ao Do, mas com uma pegada diferente, que é o seguinte. A ideia do exercitar é que do fazer, ele é uma coisa muito estática, eu não gosto disso, eu gosto de coisas dinâmicas. Então, no momento em que a gente exercita, quais são 2 características legais do exercício? Primeiro, ele é feito para você falhar e não tem problema. Pô, se você quer fazer um exercício físico, você não falhar nele, você conseguir levantar todo o peso do mundo, você está pegando pouco peso, tem que aumentar. Até um exercício mental, então questão de matemática, uma prova, você vai melhorando com o tempo. Tá? Eu vi que teve a pergunta sobre o cliente que você vai abordar depois de um ano. Geralmente, a melhor opção é você falar de alguma coisa nova. Então, tipo, se em um ano você não lançou nenhum produto novo, provavelmente o problema é você, não o cliente. Então, fala de alguma coisa nova, pô, tem essa ferramenta, queria entender como é que tá, ou convidar para um evento. Sempre abordar esse tipo de cliente com a novidade é crucial. Ligar para esse cliente depois de um ano para perguntar, e aí, como é que tá aquela proposta? Cara, tô te ligando porque tem uma novidade super bacana, lembrei de você, preciso, pronto. Que começou a conversa. Depois disso, você vai voltar, puxa,
E por falar nisso, eu puxei aqui, enquanto a gente falava, tem uma proposta que está aí. Como é que está isso na empresa? Né? Beleza. Por favor, Igor. Bom, então como eu estava falando da questão do exercitar, além dele ser normal você falhar, você começa pequenininho e aos poucos vai se fortalecendo. Então tem um livro, que eu também não vou ficar entrando aqui bullet a bullet, mas é um livro que chama Mindset. Aí. E ele fala que geralmente você tem dois tipos de pensamento, né? O fixo, que é aquele de, eu sou assim, eu vou morrer assim. É o Gabriel, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriel. E tem o pessoal que tem o pensamento de crescimento, que é, pô, eu falhei agora, mas amanhã eu vou ficar mais forte. É o pessoal que valoriza muito mais. O treino, essa ideia de, pô, eu tentei, falhei, vou corrigir, vou ficar mais forte, do que achar que é assim. E claramente, se vocês estão vendo um webinário para aprender, é porque vocês têm pensamento de crescimento. Isso daí eu reforço a questão do exercício. Não tem problema você olhar e falar, putz, eu não estou usando o processo completo e tal. Não tem problema. Você, que nem quando você vai começar a academia, começa pequenininho e tem que ter paciência, então aos poucos você vai se fortalecendo. Tá? Então, isso eu acho que é um negócio que é muito crítico e se tem em mente. E aí, quando a gente fala de maturidade de processo comercial, é isso, né? O básico. Você começou a empresa, primeiro ano, eventualmente, até dependendo mais, vai ter equipe. Basicamente, são sócios que vão fazer de tudo. Faz a venda, limpa, pinta a parede, faz de tudo. Faz cafezinho, serve. Faz cafezinho, toma também. Não tem alinhamento, você não tem uma rotina ali, é tudo meio que no Bumba Meu Boi, né, faz parte. O portfólio é muito customizado, que você ainda não sabe o que funciona ou não, então você tem que, cada cliente você vai tratar de um jeito e basicamente você vai usar a planilha. Normal, faz parte. Depois de um tempo, você vai evoluir para o intermediário. Você já vai ter gerente de conta. Então você ainda não vai ter uma mega divisão de marketing, sucesso do cliente, mas você vai ter os vendedores ali que vai conseguir distribuir a base de clientes. Vai fazer, eventualmente, uma reunião semanal para, tipo, como que está o portfólio, qual produto está bom, qual que não está, trocar boas práticas. Vai ter uma customização média, então não vai ser todo o cliente igual, e vai começar a usar o CRM. Quando você já está avançado, você vai ter muito claro, essa área aqui é só para gerar lead, só o inbound, essa daqui é só para converter, essa daqui é só para o sucesso do cliente. Vai ter uma série de relatórios automáticos, alta padronização. Você, eventualmente, vai fazer combos, mas é tudo meio que de prateleira, você combina e entrega o serviço. Então, esse é um caminho natural e vai ter um monte de ferramenta integrada. O marketing gera o lead, já manda o CRM fechou o contrato, manda para o financeiro, esse é o estado da arte aí. E aí a ideia é que mais do que olhar um avançado e falar, putz, eu não cheguei lá ainda, é entender, galera, que progresso pequeno e constante é melhor. Muito melhor. A galera quer começar, né, voltando aqui, está lá no básico, e o cara quer ter todas as ferramentas e plataformas e tecnologia, não precisa, né? É a jiboiona ali, gasgar. Exato, e aí vai acontecer isso daqui, ó. Pô, você tem a galinha ali que está garotona, se alguém chegar perto, ela consegue correr. Essa jiboia deve ter comido um bode aí. Mas você chegar nela, tipo, para conseguir se mover, ela vai ter que digitar, não adianta. Então ela fica muito exposta. Então uma coisa que eu gosto, é uma frase que eu achei muito boa, que é, se você pode ser um amador no xadrez, mas se você puder fazer 2 movimentações por jogada, você vai ganhar do profissional. Quando a gente está falando de empresa, a velocidade faz uma diferença muito grande. Então, bota no ar, vai lá amanhã, começa já com alguma coisa e aí aos poucos você vai se fortalecendo. Não tem problema nenhum. Isso é muito crítico quando você fala de exercitar. Tá? Bom, próximo. E aí, mais um, por favor. Outra coisa que eu uso da metodologia ágil, que eu gosto bastante, é o seguinte, fazer uma divisão em sprint. O que é o sprint? É uma forma rebuscada de falar planejamento semanal. Então, você tem ali aquele backlog, uma série de ideias que você tem. Pega quais daquelas ideias você vai fazer na semana, quais vai fazer na próxima e manda bala. E aí tem um pulo do gato, que é você ter uma comunicação constante sobre o plano. Então, por exemplo, o Asana, que é o que eu mostrei, eu consigo integrar com o Slack, que é uma ferramenta de comunicação, mandar por e-mail. Então, completou uma tarefa crítica, todo o time fica sabendo. Hoje em dia a tecnologia está muito avançada para conseguir fazer isso de forma rápida e barata. Barata, né? E aí, um erro comum quando a gente está falando de exercitar é não reagendar a tarefa. Então, eu particularmente tenho pavor à tarefa atrasada. Por quê? Tem gente que gosta meio da ideia de punir, né? Então, não, está atrasado, tem que mostrar que está atrasado. Eu gosto mais da ideia de recompensar. Então, é tipo, eu vejo lá que está um monte de coisa atrasada, qual que é a minha tendência? Eu vou desistir, eu fico desanimado, não é assim que funciona. É muito melhor você pegar e olhar, lembrando que é balancear, né? A primeira etapa, a terceira etapa, que é
Pô, eu não consigo voltar no tempo. Então, eu saiba, é impossível. Eventualmente, o Elon Musk vai conseguir, mas é impossível. Então, quando eu olho a minha agenda, pô, eu vou conseguir hoje? Não, não vou conseguir hoje. Amanhã eu tenho uma brecha, eu vou e reagendo. Então, você conseguir sempre redimensionar o seu planejamento vai fazer uma diferença muito grande. E aí, com o tempo, você vai exercitando, vai ficando mais forte e você vai entender o que funciona e o que não funciona. Esse desafio vai ficando cada vez maior quando o seu time vai crescendo. Sim. Ah, contratei o primeiro vendedor, contratei o 10º vendedor, gerenciar a produtividade e a qualidade do dia a dia dessas pessoas é muito difícil. Então são dicas aí super legais para isso. Pois é, e aí, pessoal, não é que não pode ter tarefa atrasada, tem que punir o time. Tarefa atrasada acontece, faz parte. Mas o que importa é você sempre ter o costume de falar que, cara, é um exercício. Tudo bem, eu não consigo fazer ontem, vamos ver se amanhã dá, se não der semana que vem, você vai sempre recalibrando. E aí, o erro comum também é não travar o horário. Então, tem tarefa que vai levar meia hora e você acha que vai levar 2 minutos e não trava o horário. Aí, daqui a pouco, um monte de gente agendou as coisas ali e você não está conseguindo mexer. Então, trava a sua agenda, para o pessoal não conseguir agendar e aí você fala, não, de fato, eu vou executar essa tarefa agora. Isso aí para exercício faz uma diferença enorme. Tá? E aí, a dica de implantação de mudança, não vou ficar passando item a item, mas é a ideia de, pô, entende que sempre você vai ter um piloto, começa pequenininho, com pouca gente, lembrando, exercício, você começa fraco, não tem problema. Depois você vai expandir, e depois que expandiu, já está rolando para todo mundo, você vai entrar no modo de melhoria contínua. Então, esse mindset que você vai estar sempre crescendo, começa pequeno, cresce rápido, vai ser muito melhor do que botar o pé pelas mãos e tentar já começar de forma muito frenética. Tá? E aí uma frase que eu gosto muito do Einstein, que é isso, né? O navio está sempre seguro no porto. Então, você pode ficar seguro se você não prometer as coisas, se você não tentar esticar a sua meta. Só que o navio não foi feito para isso. O navio foi feito para estar no meio do oceano. Então, é aquele ponto que eu reforço. Tá? Estou batendo nessa tecla assim. Começa pequeno, cresce rápido. Pensa grande e cresce rápido. Isso é extremamente importante. Galera, estava fazendo sentido. Nós estamos caminhando aqui para os minutos finais. Ainda tem a última letrinha aí do saber, que é o R. Deixa eu bater o olho nas perguntas. Montar o diagnóstico, modelo dinâmico, sim. E aí eu volto ao ponto de, ó, você listou muita ferramenta aí. Escolhe uma, começa pequeno, domina aquilo, ficou forte, aí você vai partir para a próxima. Tipo, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Assim, você quer fazer o Ironman, eu posso estar falando besteira exatamente sobre o Ironman, tá? Mas eu parto da premissa que primeiro a pessoa fica muito boa na natação, depois ela treina corrida, depois ela vai treinar bicicleta. Eu imagino que o pessoal não vai treinar do começo, já treinar tudo de uma vez. Assim. Posso estar falando besteira da parte do Ironman, tá? Mas de forma geral, é uma forma de pensar. Trabalha sempre um objetivo de cada vez, domina aquilo, ficou forte, aí você parte para o próximo. A ferramenta chama Asana. A-S-A-N-A. Eu acho que vale a pena aqui, se vocês tiverem interesse, um webinar sobre o Asana. A gente pode demonstrar o Asana e como utilizá-lo. O Milor é especialista, formado nisso, né, e pode fazer um webinar. Vai lá no chat, diz pra gente aí quem tem interesse, e dependendo do termômetro, a gente vai fazer esse webinar para vocês. Fui aí, o Asana está começando um programa de consultores certificados. Pelas minhas contas, eu fui o 12º do mundo. Vocês têm que confirmar com eles, mas se não for ele, 12º, entre os 20, com certeza. Tem muita coisa legal. Eu preciso de pelo menos uns 30 aí dizendo que tem interesse para a gente fazer esse webinar. Tem uns 3 aí dizendo que tem interesse. A gente vai continuar, você vai lá no chat, se tiver interesse, coloca lá. E a gente vai fazer um webinar especial aí para vocês sobre isso. Maravilha. Vamos nessa então, galera, aqui, ó. A parte boa é que a gente agora consegue falar da última parte, que é do refinar. Então, aí, lembrando, né, voltando. Selecionar, analisar, balancear, exercitar e refinar. Então, eu particularmente fiquei muito feliz quando eu consegui achar essa figura na internet, meu trabalhinho. Que é isso, a ideia é de você pegar um diamante, né? Então, para quem nunca tinha visto um diamante bruto, ele até está um pouquinho lapidado. Ele é assim, ele é horroroso, ele é uma pedra como qualquer outra. Mas a hora que você vai passando o processo ali, vai acertando, você lapida ele, você vai deixar ele, de fato, muito mais brilhante, muito mais bonito, vai ter muito mais valor. Então, entender que não tem problema, a empresa de vocês hoje é um diamante bruto. Pô, vocês estão correndo atrás, estão no webinário, vocês já têm o pensamento de crescimento, está um pouquinho ali de método, vai dar um puto no resultado. E aí, a última etapa, depois que você exercitou, foi ficando mais forte, vamos lapidar esse negócio, vamos consolidar o que vocês aprenderam. Então, essa palavra, eu acho que ela é muito importante.
Por isso que eu não gosto do modelo muito estático, de eu vou ter esse cronograma, começo, meio e fim. É um aprendizado contínuo. Você nunca para de aprender. Você parou de aprender, você está estagnado, não é isso que a gente quer. Então, como que você consolida isso? Tem basicamente 3 coisas, tá? É o tipo de coisa que eu gosto de falar, que é simples. Pô, Milô, são só essas 3 coisas? Sim. Mas simples não quer dizer que é fácil. É simples, mas é extremamente difícil e tem que ter disciplina. Mas é basicamente para você ter a gestão do conhecimento, elimina, e aí o único ponto é tomar cuidado para não eliminar as ideias e deixa quieto, então elimina, guarda no lugar, faz uma gestão de conhecimento, faz aqui, esse aqui é o armário da falha. Não tem problema, guardou ali, faz um comentário de por que você descartou. Então, por exemplo, eu estou migrando da Lean Metrics para o Saber, porque eu vi que consultoria para média empresa não estava de acordo com o que eu queria. Eu queria um pessoal menor, que eu acho que você consegue ter um puta do resultado, agregar a galera e vai atingir muito mais gente. Então, eventualmente, você não fica na mão de poucos clientes, vai conseguir pulverizar o risco. Então, é um aprendizado que eu tive. Falar, eu me arrependo de ter feito consultoria para média empresa de forma alguma. Aprendi muito. Mas eu peguei ali, vou eliminar essa ideia de cliente muito maior e vou registrar. Não vou fazer isso porque dá muito trabalho, o ticket não vale tanto a pena, você tem que customizar muito. Então, faz parte. Você não pode ter medo de falhar, faz parte. Mas aí, na hora que você elimina, registra, por que você eliminou. Daí, o segundo ponto é o adaptar, né? Eu gosto muito da ideia que o pessoal fala de Darwin. Né? Na selva, os animais não são os mais fortes, nem os mais rápidos que necessariamente vão sobreviver. São os que se adaptam melhor. Então, você tem as baratas que estão aí há muito tempo, vão ficar muito depois da gente. Você tem um monte de bicho que você fala, esse bicho não é forte, esse bicho não é maneiro, não é bonito. Mas, cara, o que importa é quem vai sobreviver, quem consegue se adaptar. E aí, nessa linha, pega as ideias que tiveram sucesso parcial. O que eu quero dizer? Você falou, eu vou mexer no meu título de e-mail. Hoje eu tenho 15% de abertura, eu quero que chegue a 25%. Aí você foi lá e mexeu no título. Ele aumentou para 20%. Não bateu o resultado que você queria, mas ele melhorou. Então, beleza. Agora, a partir desse título, eu vou construir. Você não volta atrás, você não volta do zero, você não descarta aquela ideia. Você constrói em cima dela. E, no final, consolidar. Então, o pessoal que está interessado em Asana aí, Asana é uma excelente ferramenta para você formalizar processos. Por quê? Qual que é uma crítica que eu tenho ao modelo tradicional do PDCA e o SDCA? O SDCA é de Standard, a parte de padronização. Você escreve um baita de um documento que ninguém vê. Então, o Asana ele tem uma coisa legal que você pode documentar as coisas dentro da ferramenta de To-Do. Então, na hora que você vai executar a tarefa, já tem lá os comentários, já tem qualquer lista de etapas, qual é o prazo de cada um. Então, para você consolidar um processo, o Asana é excelente. Fica esse spoiler aí. O pessoal demonstrar interesse, a gente faz o webinar com o maior prazer. E, bom, pessoal, então a parte de refinar era isso. E vou deixar aqui meu contato, mas tem um tempinho para a gente interagir aqui. Quero, se vocês tiverem de pergunta, dúvida, sugestão, feedback, extremamente bem-vindos. Então, esse é o meu e-mail. Respondo geralmente rápido, tá? Um dia é ok. Se mandarem hoje, vou ter que voltar para São Paulo, hoje eu não prometo responder hoje. Mas até amanhã, no máximo sábado, eu respondo. Tenho muito interesse em interagir com vocês, pessoal. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está mostrando bastante interesse. Legal. Pode ter acesso ao resumo? Sim, Jorge, a gente vai mandar os slides e aí você vai ter acesso ao conteúdo, à gravação também. Perfeito. Pessoal, quero estimular aqui mais alguma dúvida, pedir feedback já para vocês, quanto vocês gostaram, quanto foi útil, provocar um pouquinho ali o pensamento do quanto vocês conseguem colocar isso em prática. E uma pergunta mais objetiva ainda, de tudo que foi dito aqui, o que mais mexeu com você? O que você pretende colocar em prática hoje à tarde? Você vai almoçar, vai voltar cheio de vontade de mudar ou de melhorar alguma coisa. O que foi que mais tocou você? Coloca no chat para a gente. O Alexandre comentou que o Asana pode ser integrado no Evoluto. Eu estou no cangote comigo para a gente fazer isso. Então, obrigado pelo reforço aí. Quem achar isso também, já enche a caixa do Igor de resposta, de mensagem que tem interesse nisso. O inbound e outbound, que legal. Maturidade também. Legal. É muito legal esse negócio do inbound e outbound. Uma dica que eu dou para vocês com bastante conhecimento prático, não misturem os times, tá? Vendedor de inbound é vendedor de inbound, outbound é outbound.
porque são mundos totalmente diferentes. O ciclo de vendas, as ações, o discurso é bem diferente. Um está falando para 1% do cara que foi picado e está ardendo. O outro está falando para os 9% que ainda não foi picado e que vai começar o processo de convencimento. Então, é um ciclo mais longo, que exige mais esforço, mais nutrição. Podem ser times distintos, remunerações distintas. E tem um livro muito bacana sobre isso, que eu recomendo. A gente usa duas literaturas aqui no nosso time comercial, que é o Spin Selling, com técnicas de vendas, e o Predictable Revenue. E tem em português já as receitas previsíveis. Dá uma olhada nesses dois livros aí que vocês vão pirar. Esse assunto de vendas é gostoso demais. Legal, e é o que gera resultado no fim do dia. Né? Você pode ter maior eficiência de custo se não está gerando dinheiro. É a parte mais gostosa do negócio, é essa. E aí, pessoal, se o Igor me permitir o jabá, dizer que eu vou lançar nas próximas semanas aí um produto especificamente de processo comercial, muito, assim, não vai ter nada diferente do que o que vocês viram aqui. As etapas são essas, o pulo do gato é esse, mas com muito mais profundidade e a gente vai ajudar a colocar na prática, né? Então, se tiver interesse, manda por e-mail aí, tô bem animado, acho que é um tema muito legal. Boa. Não, eu faço questão de reforçar a pergunta. Interesse em consultoria, não me colocou bem, eu acho que vendeu até pouco o conhecimento dele, mas é um cara que foi um dos mais jovens empreendedores, um canal que foi o maior canal de empreendedorismo do Brasil, muito jovem fazendo isso. E por isso construiu uma trajetória de muito sucesso, tendo ido trabalhar com os caras que são os maiores, né, os caras mais ricos do Brasil. Hoje, donos de marca como Budweiser, Heinz, Burger King e a maior cervejaria do planeta. Né? Então, o cara tem muito conhecimento, pode ajudar. Quem tiver interesse, cutuca ele, fala que viu aqui no webinar com a Tempo, que ele vai ter que dar um descontinho. Com certeza. Isso aí faz parte do jogo. Até porque o pessoal já vai chegar entendendo bem. O Gilson perguntou sobre ferramentas e indicadores de desempenho. Sim, Gilson, no fim do dia, você tem que começar por contrato fechado. Então, tem um cliente que liga muito, mas não fecha a venda, não importa. Então, você tem que olhar isso. Eventualmente, você vai passar a olhar depois a taxa de conversão. Então, tipo, o cara, ele faz quantas reuniões para fechar cada venda. E aí, pessoal, um negócio que eu devia ter colocado isso no conteúdo. Ó, tá vendo exercitar? Na próxima eu já vou fazer melhor. Que é o seguinte, pensando em taxa de conversão, o ideal é que você tenha uma péssima taxa de conversão no início do funil e uma altíssima taxa de conversão no final. Por quê? No começo do funil é mandar um e-mail, eventualmente fazer uma ligação, é alguma coisa que você vai gastar muito menos tempo. Então, é bom você filtrar essa galera. Não é que é bom você ter uma péssima taxa, mas é normal. Agora, no final, você fez reunião, o pessoal que você fez reunião foi lá, elaborou proposta, se gastou muita energia, essa galera tem que ter uma probabilidade de fechamento muito alta. Então, isso é extremamente importante. Quem é cliente do Evoluto aí que participa, até fiquei feliz de ver com gente aí, os Evoluters, diz aí para mim no chat para eu saber quem mais está na sala, mas vocês têm acesso gratuito ao PRM, que é um software de gestão de funil de vendas. Então, cara, uma resposta aqui para você. A gente gerencia supervisores de venda, gerente, diretor de venda, vendedor. Precisa saber o que está acontecendo em cada etapa do funil. Tem que saber quanto o teu marketing gerou de entrada e como que foi a condução dos leads ao longo do funil, quanto você está convertendo de cada uma das etapas. Apesar de todas as ferramentas, eu, como CEO da empresa, ainda utilizo planilhas que são gerenciais e que resumem isso. Então eu bato o olho lá, eu vou compartilhar aqui, ó, em tempo real com vocês, números assim, reais da minha empresa. Deixa eu colocar no ar rapidinho aqui, porque eu acho que pode inspirar um pouquinho vocês. Deixa eu achar aqui que eu já compartilho. Vou fazer isso bem rapidinho, tá? Porque o tempo já está em 3 minutos estourado, a gente detesta estourar tempo. Mas, olha, isso aqui é um dashboard, que a gente tem uma porrada de ferramenta, tem um monte de ferramenta. Mas eu bato o olho aqui, ó, no marketing. Eu sei o que acontece com o meu marketing dia a dia, um resumo aqui, ó, todo dia. Está na ponta do lápis. Então, ó, quarta-feira dessa semana, foram 7.800 impressões, 290 cliques, a gente gastou R$370 no Google, isso trouxe 5.324 usuários únicos para o site, e o pessoal do marketing ainda não anotou as conversões.
Mas no dia anterior eu tenho, ó, geraram 18 downloads, 12 propostas, 30 outras conversões, 62 inscrições de webinar e as taxas de conversão do marketing. Qual que é o CTR, custo de download, taxa de conversão, custo disso, custo daquilo outro. Tá vendo? Se eu voltar aqui no dashboard, eu tenho, ou até no anterior, que é o comercial, eu sei o que está acontecendo com cada vendedor. Quantos vezes ele recebeu a proposta, ele mandou o contrato, venda, enfim, tudo aquilo que é necessário para gerenciar o meu negócio vai ser diferente um pouquinho para gerenciar o teu. O que é importante é ter essas coisas na ponta do lápis. E eu acredito que o bate-papo todo aqui com o Igor foi em torno disso. Aqui está muito lá no ar, né? Sim. Do saber, a segunda letra, do analisar. E com base nessas análises, a gente vai corrigindo o rumo. Vai exercitando. Vai exercitando, treina vendedor, provê treinamento, muda o site. É do cacete. Essa metodologia que o Miro criou, de fato, é um negócio top que funciona muito. Galera, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo convite, Igor. Muito obrigado, pessoal, que participou. Espero que gostem. Tenham o meu e-mail aí. Fiquem super à vontade para entrar em contato, que é um tema que me interessa e um público extremamente qualificado. Foi uma honra estar por aqui. Muito obrigado pela presença. Para finalizar, duas coisinhas. Primeiro, eu vou deixar a lição de casa para o Minor. Ele vai mandar um e-mail para todos vocês com o material e a galera pediu para a gente citar as ferramentas. Então, o Minor pode colocar os links e tal. Já dá para vocês um negócio legal. E o último pedido, para quem está aqui na sala com a gente, corre lá no chat e faz uma avaliação geral para a gente, de 0 a 10 aqui, para que a gente tenha o termômetro e saiba o que melhorar na próxima oportunidade. Feedback muito bem-vindo. Legal, ó. Muita avaliação boa. Puxa vida. Muito feliz de ver isso daí. Vai voltar aqui, então, o Miroi, para falar mais vezes para vocês. Só convidado. Poxa, que legal, cara. 10 estouradaço aí. Muito bom, pessoal. Agradeço imensamente aí o feedback. E, como a gente já viu que tem bastante gente interessada no Asana, vamos em frente. Eu vou fazer o convite aí para o Asana e a gente pode trazer alguém da Asana para falar junto contigo, sei lá. E a gente faz um negócio bem técnico, prático, operacional mesmo, de uso da ferramenta, com um cara que é formado para isso, né? Eu acho que deve ter pouca gente que manja tanto do Asana no Brasil quanto o Miroi manja. Dessa parte eu tenho pulado bem de cabeça nisso. Manja muito. Galera, até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço a todos, bom dia. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.